O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de calúnia contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, aqui presentes na Catedral e também você que participa pelos meios de comunicação social. Estamos, como eu já mencionei, celebrando esta solenidade de todos os santos e santas de Deus. Alguém pode perguntar, mas não é dia 1º de novembro? É dia 1º de novembro. Mas no Brasil, nós temos o privilégio, por determinação dos bispos do Brasil, da CNBB, de longa data, celebrar sempre no domingo seguinte, para que todos possamos beber da riqueza dessa fonte, dessa festa, dessa solenidade. E se dia 1º cair se finados cair no domingo, ela é celebrada no dia 1º de novembro, claro, na véspera. Então é muito bonito celebrar todos os santos todo ano. Todo ano nós temos a graça de celebrar esta solenidade. Exatamente para nos recordar o essencial em nossa vida. Há um documento da Igreja Lumen Gentium do Vaticano II, que diz claramente no parágrafo 39, todos somos chamados à santidade, todos. O Papa, o Bispo, o Padre, o Diácono, cristãos leigos e leigas. Todos somos chamados à santidade. Eu completo, todos. Não somos chamados a cobrar santidade de ninguém, mas nós somos chamados à santidade, é diferente. Porque muitas vezes queremos que o outro seja santo, mas não mexe comigo. Então a santidade é para mim, é para você, para o meu vizinho, para todos nós. E santidade não é só para aqueles que nós reconhecemos canonizados, santidade é a vocação de todo batizado. Por isso nós celebramos hoje
todos os que nos antecederam na glória de Deus, quer canonizados ou não. Celebramos hoje, como disse a primeira leitura, celebramos hoje todos aqueles e aquelas que não se curvaram diante do mal, diante do pecado, mas lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, nessa visão belíssima do autor do Apocalipse. Ser santo, viver a santidade, é lavar as vestes, alvejar as vestes, batismais no sangue do Cordeiro. Portanto, santidade não é fuga, santidade é desafio, santidade é combate, santidade é testemunho, santidade é provação constante. Ninguém é santo pronto, se santifica até o último suspiro. E o nosso querido, nosso amado Papa Francisco, na Gaudete et Exsultate, Alegria da Santidade, um documento belíssimo que vale a pena nós meditarmos, ele vai refletindo sobre essa vocação da santidade para todos e todas. E o Papa fala de santidade ao pé da porta. Santidade se vive na fila de um mercado, santidade se vive na sua profissão, santidade se vive no cuidar de uma criança, no afagar de uma criança, no embalar de uma criança. Santidade se vive na educação dos filhos. Santidade é plantar no coração dos filhos o melhor de Deus. Santidade é ser honesto, justo, correto nas nossas funções, nas nossas profissões, em nosso dia a dia. Santidade não é multiplicação de milagres, ainda que possa acontecer. Ser santo é viver o grande milagre do amor. Esse é o grande milagre, ser santo. Esse é o grande sinal de santidade para o mundo. Viver a essência da fé cristã é o amor. Portanto, que ninguém diga, eu não posso ser santo, não. Isso é com você. Não, você tem que querer ser santo. Tem que desejar, e quando digo você sou eu tenho que desejar a santidade. Porque o próprio Jesus falou, sede santos, porque Deus é santo. Então nós não temos, Paulo aos Efésios, nós não temos outra vocação senão a santidade. Não ser santo é desvio da vontade de Deus. Permita-me uma palavra mais forte, é trair o que Deus espera de cada um de nós. Quem não trilha o caminho da santidade se desvia da vontade de Deus e, mergulhado no pecado, sofre e faz sofrer. Então essa é uma introdução que eu ora faço com esse convite. Tem que ter a ideia muito clara. A santidade é vocação de todos nós. Agente pastoral santo, profissional santo, namorados santos, jovens santos e as crianças santas. Em processo contínuo. Como eu disse, não há diploma em vida de santidade, mas nós buscamos cotidianamente a santidade, para que possamos um dia, segundo a leitura, merecedores sermos de contemplar Deus a face. Santidade é procurar viver e corresponder ao amor de Deus, que nos deu um grande presente, segundo a leitura, viver como filho de Deus. Santidade é ter uma consciência de que eu sou filho, você é filha de Deus, você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos, nós não somos inimigos, nós não podemos nos devorar, sobretudo nesse tempo terrível que a gente está vivendo. Santidade é outra coisa, é promover a concórdia, é promover a unidade, é promover outras tantas coisas, como veremos no Sermão da Montanha. Sim, queridos irmãos e irmãs, santidade rima com felicidade. E a felicidade vem aqui do sermão de Jesus no monte.
as bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer feliz. E todos ansiamos pela felicidade, todos desejamos a felicidade. O problema é que buscamos a felicidade, muitas vezes, em lugares e modos errados, distantes de Deus. E hoje, na festa de todos os santos e santas, agora, tendo feito a alusão à primeira e à segunda leitura, quero aprofundar um pouquinho as bem-aventuranças. Querido irmão, querida irmã, a felicidade será do tamanho da nossa fidelidade ao sermão da montanha. Ou seja, quanto mais eu me empenhar em viver as bem-aventuranças, mais fiel a Jesus, mais feliz e mais santo eu sou. Quanto mais eu me empenhar, eu repito, em viver as bem-aventuranças, mais configurado a Jesus, mais feliz e mais santo. Ser santo é ser feliz, é saber em quem confia, é saber os passos de quem se segue Jesus. Ser santo é trilhar o caminho de Jesus, é pôr em prática essas bem-aventuranças. Por isso, o mundo ensina que a felicidade passa pela riqueza, pelo domínio e pelo prestígio. A felicidade, muitas vezes, que o mundo oferece, ela é ilusória. Aliás, a felicidade que o mundo oferece é ilusória, passageira. Felicidade autêntica, só Deus pode nos dar. Eu não encontro realização em outro lugar a não ser em Deus. Por que há muita gente triste nesse mundo? Porque não vive as bem-aventuranças. Porque não segue os passos de Jesus. Porque não abraçaram esse sermão de Jesus no fundo do coração. Essas 8 bem-aventuranças que Mateus nos apresenta. E a primeira delas é essencial, é a porta de todas. E lembro que as bem-aventuranças você terá desenvolvida no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Mas hoje a gente vai ficar só e com tudo isso, versículos 1 ao 12a. Ah, queridos irmãos e irmãs, eu ficaria o domingo inteiro falando contigo sobre as bem-aventuranças. O domingo inteiro, sem exagero, de tão profundo que é. Aliás, parênteses, se você quiser estudar e aprofundar, nós temos 2 apostilas preparadas com muito carinho, uma catequese sobre as bem-aventuranças. Ficaria feliz se você procurasse amanhã na secretaria, porque às vezes nós católicos ficamos gastando tempo na internet com tanta bobagem e não gastamos em leitura de algo que nos enriqueça, que nos faça melhores. Eu já fiz um propósito, sobretudo nesses dias, de desligar um pouquinho o Facebook, porque está nojento, está uma coisa absurda. Creio que a gente deve mergulhar em silêncios orantes nesse tempo e se ater com aquilo que nos faça bem. Gastar tempo com aquilo que nos faça mais humanos e melhores. Não embarcar nessa onda de ódio, de violência e assim por diante. É o que nos pede as bem-aventuranças de hoje. Um mergulho no projeto de Deus, na vivência das bem-aventuranças, a santidade alcançada. Sim, na vivência das bem-aventuranças, santidade alcançada. E a primeira delas, porta de todas, como eu já falei, é ser pobre em espírito. Pobre em espírito. Às vezes eu brinco com as palavras para mostrar a diferença. Quando a gente fala assim, fulano é pobre de espírito, é uma coisa. É alguém que não te faz bem, que tem ideias que não batem com o Evangelho. E pobreza de espírito é ser fraco. Agora, pobre em espírito é outra coisa. É despojado, é despido das vaidades e revestido de Cristo, confiante, absolutamente confiante e dependente de Deus. A pobre em espírito por excelência, Nossa Senhora.
Confiança, disponibilidade, humildade, simplicidade, abertura a Deus. Se verdadeiramente formos pobres em espírito, abriu a porta, todas as outras bem-aventuranças. Mas se não for pobre em espírito, ninguém conseguirá viver a fidelidade a Jesus, ao projeto que Ele nos traz. Então, peçamos a Deus, antes de mais nada, que nos faça pobres em espírito, não pobre de espírito. O mundo não precisa de pessoas pobres de espírito. A nossa paróquia, a nossa diocese, a nossa igreja, o nosso Brasil, o mundo inteiro precisa de pessoas pobres em espírito, que não se afastem de Deus. A família pobre em espírito é aquela que faz da família um valor sagrado. Ora, a pobreza de espírito banaliza a família, destrói a família. Pobre de espírito destrói amizades. Pobre em espírito constrói laços de amizade. Está em nossas mãos a pobreza de espírito ou a pobreza em espírito. Evidentemente que devemos ser pobres em espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Só recebe em herança o reino quem se faz pobre em espírito. Abre o coração para Deus. Abre o coração para Deus. Diga assim: Deus, no meu coração, só vós podeis reinar. E assim, na aflição será consolado. Não vai perder a mansidão diante das provações. Será um faminto e sedento de justiça. Será misericordioso, será puro de coração. Será puro de coração. Não terá outro desejo senão realizar a vontade de Deus e não ofendê-lo. Pobre em espírito é uma pessoa sedenta da pureza de coração e não está livre das perseguições, incompreensões, das dificuldades, como Jesus falou, em seu nome podemos ser injuriados, perseguidos. E Pedro disse ao apóstolo: é melhor sofrer por ter feito o bem do que o mal. Muitas vezes em minha vida eu já escutei muita bobagem, críticas sem fundamento, e eu agradeci a Deus, entrego para Jesus e quero viver as bem-aventuranças da incompreensão sem nunca trair o Evangelho. A gente nunca deve trair a palavra de Deus para agradar as pessoas, antes agradar a Deus. Não temos que nos curvar diante de ninguém para agradar. Nós não podemos trair o Evangelho, nem por medo, nem por covardia e nem para alcançar qualquer coisa. Isso está errado, é trair o Evangelho. Nós temos que pedir sempre a Deus coragem, força e sabedoria e discernimento para nunca recuar na doutrina da igreja, na palavra de Deus, nos ensinamentos do Evangelho. Como eu disse, poderia falar mais e mais, mas por hora, quero que você guarde no coração, pelo menos essa frase: todos somos chamados à santidade, e o caminho é a vivência das bem-aventuranças. Lembro sempre, numa missa dessa, em 1990 e pouco, 96, eu fiz um sermão, mas achando que as pessoas têm dificuldade de guardar no coração, disse à comunidade: levante a mão e abra a mão e conte os dedos. Via de regra 5, Mateus 5, é o segredo para ser feliz. E na medida que eu abro a mão, eu abro também o coração. Quer ser feliz? Mateus 5. Porque às vezes o católico não decora a passagem de Bíblia nem com reza, né? Tem que guardar no coração. Eu quero ser santo, eu quero ser feliz, eu quero viver as bem-aventuranças, mas eu esqueci onde está no Evangelho. Eu queria retomar aquela pregação do bispo. Simples, meu irmão, minha irmã.
Abra mão, seja feliz. Mateus 5. E quem não se esforçar em viver as bem-aventuranças, não será santo, não será feliz e não vai trilhar o caminho do céu. Desejemos o céu, mas vivamos as bem-aventuranças na terra. E trouxe para deixá-lo e deixá-la mais enriquecido com a palavra de Deus, com a palavra da igreja, o parágrafo 1717 do Catecismo é precioso. 17. Gravou, né? Depois você vai conferir. Aliás, o 17:16 ao 17:24, tudo sobre a bem-aventurança. Eu li 3 vezes, tão bonito. Eu só vou ler um pedacinho. As bem-aventuranças retratam o rosto de Jesus Cristo e descrevem-nos a sua caridade. Lindo, não? As bem-aventuranças, elas são o rosto de Jesus. Quer ver Jesus? Bem-aventuranças, olha para ela, é o rosto de Jesus. O amor de Jesus está nas bem-aventuranças. E continua, exprime a vocação dos fiéis, unidos a Jesus. Quem vive as bem-aventuranças está unido a Jesus. Viver as bem-aventuranças é não desgarrar da cruz. Viver as bem-aventuranças é dizer, haja o que houver, eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão da minha igreja, eu não abro mão do meu batismo. É estar associado à sua paixão e ressurreição. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Paulo aos Romanos. E aí vai, define as atitudes, etc, etc. Então a promessa da felicidade de Deus nunca será pelos caminhos fáceis, mas muitas vezes remar contra a maré do mundo. O cristão não vai na onda do mundo. O cristão de verdade, muitas vezes tem que remar contra a maré que o mundo oferece. Quem vai na onda do mundo se distancia de Deus. Quem vai na onda do mundo se distancia de Deus. Não nos ocorra isso. Anuncia aos discípulos as bênçãos e recompensas. Quem vive as bem-aventuranças já sente uma explosão de alegria no coração. Já inauguradas na vida da Virgem Maria de Todos os Santos. Sim, a coisa mais horrível que existe, uma das coisas mais horríveis que existe no mundo, é um cristão triste. E hoje, você veio à missa, e eu também, estou sendo convidado a Jesus a ser portador de alegria e radiador da alegria. Não uma alegria falsa de bijuteria, mas a alegria verdadeira, que só alcança quem se propuser a viver as bem-aventuranças. Trilhemos o caminho da santidade. Hoje eu vim e falei, vou falar só 5 minutos, mas eu deixaria você com fome e eu também. Seja feliz, viva as bem-aventuranças, seja santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.